meus amigos e minhas amigas, estamos hoje começando o primeiro programa Luciano Galo Entrevista pela Bahia Foco TV. O programa visa fundamentalmente entrevistar personalidades e pessoas voltadas pelo agronegócio, ecologia, meio ambiente, economia, e vamos discutir temas voltados não só para as questões regionais, mas para as questões nacionais e até mesmo internacionais. Essa é a visão do Bahia Foco TV, que é um programa aberto, democrático e que vai pautar muito na sua capacidade democrática, inclusive das discussões com as relações contrárias, e assim a gente fortalece a imprensa e, consequentemente, vamos fortalecer a democracia. O privilégio é todo nosso hoje, nosso primeiro programa, temos o privilégio de ser o primeiro entrevistado ao Max Luiz, bacharel em gestão ambiental pela Unopar, Universidade do Norte do Paraná, Polo Juazeiro, especialista em gestão e recursos hídricos, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Salitre, membro titular da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais do CBH, São Francisco, membro de suplente também do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, integrante do Movimento de Pequenos Agricultores, movimento atuando em 17 estados com base em países da América Latina e América Central. Atualmente se dedica ao mestrado de Ecologia Humana e Gestão Socioambiental pela Universidade Estadual da Bahia, campus Paulo Afonso. Ao Max, é um prazer enorme tê-lo aqui. Eu vou lhe dizer uma coisa, companheiro, com esse currículo aqui, eu acho que você vai longe até por uma capacidade, questão que tem crescido muito nisso. Mas parabéns pelo currículo, antes de tudo, né? Seja bem-vindo ao primeiro programa Luciano Galo Entrevista. Boa noite, Luciano. Boa noite a todas as pessoas, todo esse público do Bahia Foco TV. Ô Max, vamos direto ao assunto, até porque é um programa que tem muitas discussões voltadas para a questão técnica e algumas estatísticas que é importante que você tem desenvolvido em toda a região e tem discutido e levado essas informações. E agora nós vamos levar para os internautas do mundo todo, não só para o Brasil, para o mundo todo. Quando surgiu a primeira lei brasileira sobre recursos hídricos? Luciano, os recursos hídricos no Brasil, inicialmente, foi pontuado em 1934, com a promulgação do Código das Águas. Naquela época, isso era uma ligação, era dentro do Ministério da Agricultura, que era o único, naquela época, como eu falei, que interessava pelos recursos hídricos. Hoje, recursos hídricos, vamos dizer assim, é pauta de todos os assuntos mundialmente, não poderia ser ou ficar de fora aqui na nossa região jacobina, mas hoje os recursos hídricos estão diretamente ligados com o Ministério do Meio Ambiente. Depois desse período todo, de lá para cá, o que de fato mudou nessa questão dos recursos hídricos, Max? Teve várias abordagens saindo de 1934, e para não cansar os nossos telespectadores, nós já vamos chegar em 1997, que foi quando foi promulgado a lei chamada Lei de Recursos Hídricos, muito conhecida também como Lei das Águas, que foi em 1997, que além de criar essa lei, criou a Política Nacional de Recursos Hídricos. Essa política é que tem direcionado o país, tem direcionado os estados e os municípios. Olha, dessa época, eu diria, mais contemporânea, teve uma questão que foi muito discutida há alguns anos atrás e que você participou de forma assídua. A questão da Agenda 21. Essa Agenda 21, como ela se caminha hoje e qual a relação que ela tem, professor Max, com a questão dos recursos hídricos? A Agenda 21, a gente diz que foi uma ferramenta muito importante para as discussões de meio ambiente, para a discussão de recursos hídricos. Isso na época que o Banco Nordeste, como você participou de várias reuniões, também participei, envolveu os municípios aqui da nossa região. A Agenda 21 tem um capítulo específico para tratar, que é o capítulo 18, que é a proteção da qualidade do abastecimento dos recursos hídricos, mas é uma pena, hoje aqui na nossa região, possa ser que tenha, e eu não quero punir alguma prefeitura que a mantenha, mas no Brasil em si, várias prefeituras, várias cidades mantêm um comitê que ainda trabalha a Agenda 21, porque foram metas
que a ONU escolheu para que países como o Brasil e outros países todos que pertencem à ONU têm que zerar essa Agenda 21. Nós temos que chegar no século 21 com várias metas, vamos dizer, atingido o ponto máximo, e é pena que aqui na nossa região a gente não tem visto vamos dizer assim, um prosseguimento de discussão da Agenda 21. Professor Max, mas existe exemplo de avanço da Agenda 21 em alguma parte desse país? Existe, o Paraná e Minas Gerais, existem comitês atuantes que têm feito realmente a diferença dentro dos órgãos governamentais, e esses comitês de Agenda 21 têm servido também como instrumento para que as prefeituras, o Estado, use o que eles têm discutido e revertido em bem para a população. E nesse programa de Agenda 21 discutiu-se muito a questão do saneamento básico. Era um dos focos dos mais importantes, e que nós temos graves problemas em relação a isso, com a questão de saneamento básico. Alguma coisa tem a ver com recursos hídricos e saneamento básico, Max? Tem, e muito a ver. Só que no Brasil não existia uma lei, vamos dizer assim, uma lei que tratasse da universalização do saneamento básico, que nós também chamamos saneamento ambiental hoje. Então, em 2007, foi promulgada a lei, que é a lei chamada 11.445, e essa lei estabelece que todos os municípios, até tal data, vai ter que ter um saneamento básico, e se não tiver, as prefeituras vão ser penalizadas. Como hoje, na educação e na saúde, as prefeituras têm uma verba, valor determinado, que a gente chama de verba carimbada, e aplicam na educação e na saúde, foi o que melhorou muito esses dois setores. No saneamento básico, a partir de tal data, por essa lei 11.445, as prefeituras têm que zerar, senão ela entra em uma situação assim um pouco de inadimplência, e como inadimplência não vai poder fazer nenhum contrato com o governo federal e estadual. Então, tem tudo a ver a Agenda 21, e hoje a nossa preocupação, e é por isso que os 3 municípios, Várzea Nova, Orolândia e Umburanas, que são os 3 municípios que estão totalmente dentro da bacia do Rio Salitre, todos esses 3 municípios já estão acontecendo obras de saneamento básico, obras que estão sendo trabalhadas pela Codevasf, e nos outros 6 municípios, que são Jacobina, Campo Formoso, Morro do Chapéu, Miguel Calmon, Juazeiro e Mirangaba, são cidades que pertencem à bacia do Salitre, mas as suas sedes não estão dentro da bacia, como no caso de Jacobina, Mirangaba, e outras estão dentro da bacia do Itapicuru. Também já existem trabalhos para poder conseguir chegar o saneamento nessas cidades. Estamos entrevistando o professor Almax Luiz da Silva, que é membro titular da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais da Bacia e membro também da Bacia do São Francisco. E vamos aos nossos comerciais e depois voltaremos com mais informações sobre um tema muito importante para todos nós e toda a região. Voltamos a apresentar o programa Luciano Galo Entrevista, entrevistando hoje o professor Almax Luiz, falando sobre questões de recursos hídricos, bacia do Salitre, saneamento básico, que é membro titular do Conselho, não só da bacia do Salitre, também a nível estadual, que é um professor nosso, representando toda a região, que nos orgulha muito. Professor Almax, e a Bahia existe lei que regulamenta essa questão dos recursos hídricos? A Bahia já existe uma lei hoje consolidada? Existe sim, Luciano. Como eu lhe falei, a 9433, que é a lei federal em 97, essa lei deu atribuições para que todos os estados tivessem a condição também de fazer a sua lei. A nossa lei atual é a lei 11.612, foi uma lei alterada em 2009, promulgada em 2009, e essa lei diz que a Bahia é dividida para recursos hídricos em 26 RPGA. RPGA é Região de Planejamento de Gestão das Águas. Então, dessas 26 regiões de planejamento de gestão das águas,
a Bahia já implantou 14 comitês de bacias, que não quer dizer que seja uma região de planejamento e que vá ter o comitê. Poderá ter seus comitês. Nós já estamos com 14 formados, mas hoje nós estamos passando na Bahia por uma divisão. Na época que o Wagner assumiu em 2007, ele acabou com o SRH e criou o INGA, Instituto de Gestão das Águas. Ele acabou com o CRA e criou o IMA, Instituto de Meio Ambiente, dentro da Secretaria Estadual, que é SEMA, Secretaria de Meio Ambiente. Isso foi um dado positivo, professor, na sua visão? Teve, assim, uma parte positiva, mas não total. E por isso, agora, nessa nova estrutura, estão pegando o INGA e o IMA e trazendo para uma estrutura só, que é o chamado INEMA, Instituto Estadual de Meio Ambiente, dentro da própria SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, e nós vamos esperar. Nós queríamos que isso fosse mais participativo, onde a sociedade, onde os comitês tivessem uma participação maior. Não está sendo uma forma assim tão democrática que estão fazendo essa alteração, mas sabemos que já está com esse projeto pronto para ir para a Assembleia voltar e mudar toda a estrutura de recursos hídricos da Bahia. Professor Max, o senhor que vem nessa luta já há vários anos, reunindo não só com os comitês a nível do país, a nível do Estado, mas especificamente aqui na nossa região, como o senhor tem visto a participação da sociedade organizada em um programa, em um projeto de tal envergadura e tão importante para a Bahia e para o Brasil? A sociedade civil no Brasil, na Bahia, aqui nossa região, cresceu muito. A sociedade civil hoje é aquela sociedade civil que a gente diz que não é mais servil, né? Não vai para lá servir a A ou a B. É uma sociedade que tem um compromisso, é sociedade que tem se qualificado e vão para dentro dos conselhos e para dentro dos comitês realmente pedir, exigir transformações que o poder público às vezes não queria fazer, e muita coisa hoje acontece graças à mão, graças à interferência dos movimentos, das sociedades que têm participado dessas instâncias deliberativas, consultivas e propositivas que existem dentro da política brasileira. Vamos focar num tema sobre a Bacia do Salitre, porque ele está voltado muito para a nossa região e para um programa, inclusive, de revitalização do Rio São Francisco. A Bacia do Salitre é importante nesse sentido. Quando começou, de fato, e surgiu a política de comitês no Brasil, e principalmente a do Salitre? Quando começou a surgir essa discussão que a gente analisa com grande importância para a recuperação e para a reestruturação do velho Chico, ou diria o Rio da Integração Nacional, o Rio São Francisco? A política de comitê no Brasil, o primeiro comitê que nós temos, dados históricos, nasceu em 87, 10 anos antes da Lei 9433, que foi em 97, e surgiu no Rio Grande do Sul. Uma grande bacia lá, que é chamada Bacia do Rio dos Sinos. Ela estava praticamente esses rios mortos pela grande quantidade de indústrias de couro, né? É o polo calçadista, um dos polos calçadistas do Rio Grande do Sul. E dentro da Universidade Unicinos, que é em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, surgiu esse primeiro comitê. Lá em frente, com a Lei 9433, de 97, foi obrigado os estados todos começar a se adequar, e veio a necessidade da formação do Comitê da Bacia do São Francisco. E uma das professoras da Universidade Federal da Bahia, a doutora Ivonilde Medeiros, uma das grandes hidrólogas do país, nós temos a satisfação de tê-la aqui na Bahia, ela começou também discutindo o problema do São Francisco, mas ela teve a preocupação de não discutir só do São Francisco, e os afluentes, e os rios tributários, que é o Salitre. E também ela começou a trabalhar, e aí nasceu essa demanda do Salitre já em 99 e 2000, porém, oficialmente, o Comitê do Salitre só veio aparecer com um decreto governamental em 26 de dezembro de 2006, ainda no governo Paulo Souto, foi quando surgiu o Comitê do Salitre. Estamos entrevistando o professor Almax Luiz, membro titular do Comitê da Bacia do Salitre.
Vamos aos nossos comerciais, depois voltaremos com mais informação voltada para o tema de tal importância, que é justamente a reestruturação da Bacia do Salitre. Evidentemente que esses modelos, onde o Brasil de fato buscou esses modelos para adequar à sua realidade? Onde é que o Brasil buscou? Qual é o país no mundo que são mais evoluídos nas questões das discussões de recursos hídricos, principalmente nas preservação e recuperação de bacias? Luciano, o Brasil, na época quando foi lançar a Lei 9.433, em 97, várias pesquisas foram feitas. Porém, o Brasil adotou a lei francesa. E essa lei ela foi, vamos dizer assim, adequada aqui para o Brasil, para a nossa situação, porque a lei francesa, e por ser a França, vamos dizer assim, o berço da democracia, os comitês que existem na França são comitês formados pelo poder público de nível, trazendo aqui para o Brasil, nível federal, estadual e municipal. Os usuários da bacia, dos rios, daquela região, que são os irrigantes, as indústrias, o sistema de abastecimento, as pessoas que jogam esgoto, que nós chamamos de efluentes, nos rios, e a sociedade civil organizada. Então, a França trouxe para dentro da gestão das águas, dentro da gestão dos recursos hídricos, a sociedade civil organizada. E o Brasil, naquela época, quando foi lançada essa lei, ainda foi no período Fernando Henrique Cardoso, o doutor José Carlos Carvalho, né, foi ele quem teve essa ideia, na época ele era o ministro do Fernando Henrique, e trouxe esse modelo francês, que também nos comitês do Brasil nós temos a sociedade civil para construir junto com os outros poderes, irrigantes, industriais, que faz parte da bacia, e o poder público, a gestão. Porque hoje não se concebe mais uma gestão produzida lá em Brasília, lá no centro em Salvador. É uma gestão que seja das pessoas aqui. O que é que as pessoas daqui, que vivem na bacia, precisam? E essas pessoas têm que ser ouvidas, e assim é o comitê, e que deve ser desse jeito, para que nós possamos participar juntos com esses outros setores. Falando em participar, você me me estimula uma pergunta, com a sua experiência, com essas andadas em todos esses territórios, não só o nosso território, que você representa muito bem, mas também conhecimento a nível do Estado. Qual o motivo da cidade de Jacobina, como dito, uma cidade polo, uma cidade regional, geograficamente ela está inserida em torno de 16, 17 cidades do seu entorno? E por que motivo a gente não tem o CRN, que é o Casa de Recursos Naturais local, e outras cidades próximas daqui tem? O que é a importância uma casa de recursos naturais para que aprofundasse essa discussão? Na sua visão, qual o motivo e se é necessário e é importante uma casa nesse sentido aqui na região de Jacobina? Essa política de descentralização, de trazer a secretaria, que na época a Secretaria de Recursos Hídricos era a sigla, que hoje é ENGA, ainda foi implantada na gestão passada, e naquela época o governo teve a ideia de, em cada região de planejamento das águas que eu falei, RPGA, Região de Planejamento e Gestão das Águas, em cada uma dessa região fosse implantada uma casa CNR, Casa de Recursos Naturais. Nessa Casa de Recursos Naturais é uma estrutura bem, vamos dizer assim, bem formalizada, onde funciona o INGA, onde funciona o IMA, onde funciona a SEMA, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, em alguns lugares até o IBAMA, onde o Estado faz um comodato com o governo federal. E na época, conversando com algumas pessoas, foi feita uma casa dessa em Senhor do Bonfim. Então, todos os problemas que nós temos de meio ambiente do Itapicuru, Jacobina e região, temos que sair daqui para resolver em Bonfim. Todos os problemas que Jacobina tem do Comitê do Salitre, da região do Salitre, que são 9 cidades, Jacobina a partir ali do Tombador tem um divisor de água, então todo o Batata, Caatinga do Moura, toda aquela região pertence ao Salitre, tem que resolver em Juazeiro.
Nós temos outra estrutura dessa igual em Irecê, e Jacobina ficou em uma ilha, não teve. Algumas pessoas na época que eu tive tentando chegar nessa discussão me disseram que pensaram que não era importante para Jacobina, porque Jacobina tem muita mineração, Orolândia tem mineração, Mirangaba tem mineração, vários municípios daqui da região tem mineração, e essas casas de recursos naturais poderiam atrapalhar o setor que estava desenvolvendo, que era a mineração. Mas é um engano. Essa é uma visão equivocada hoje, né? O mundo moderno precisa, inclusive, os programas de sustentabilidade, como ocorre na mineração aqui, é um exemplo, e hoje vocês estudam e debatem na questão do mármore de Orolândia. Não é verdade, professor Marcos? É equivocada, você está certo, porque hoje as mineradoras todas estão se adequando às novas leis, é obrigado. Se tiver uma campanha mostrando que a pedra de Orolândia vai para a Espanha, se você chegasse na Espanha e mostrasse que Orolândia está usando a pedra e acabando os recursos hídricos, a maioria dos espanhóis, dos europeus de lá, não ia querer essa pedra, como não vão querer no mundo o ouro de Jacobina, se a Iamana não produzir dentro das técnicas que existem. Então hoje já existe dentro do ambiental técnicas que convivem com a mineração muito bem, e hoje a gente vê. Mas tem aquele outro lado, Luciano, o lado do pequeno. Hoje, vamos dizer assim, se um pequeno fazendeiro quiser roçar um pasto que encapoeirou, como a gente chama aqui na nossa gíria, hoje você pega um profissional de agronomia como você, pede para fazer um estudo de DAP, que é diâmetro à altura do peito, mede todas aquelas árvores que tem na sua altura do peito, faz um relatório, vai na SEMA e diz que vai roçar aquele pasto, porque ainda existe plantas de pequeno porte, que ainda não é uma mata, não é uma caatinga cerrada, e assim você refaz um pasto. Hoje Jacobina perde toda essa estrutura, não tem, e hoje nós temos até a condição, já existe um modelo simplificado que chama-se SAC ambiental. Aonde existe o SAC, o governo do estado instala essa casa de recursos naturais em vamos dizer assim, em uma dimensão menor, mas também atende todos os requisitos, e nós de Jacobina precisamos, tanto o setor de agricultura, tanto o setor de mineração, o setor público, o setor de meio ambiente, a gente tem que virar para os políticos de Jacobina, que isso é agenda política, não é agenda de ambientalista só, pedir para que Jacobina faça isso, porque nessas casas de recursos naturais, ou no SAC ambiental, também serve como formação de educação ambiental, de instrução, para todas essas pessoas que vivem aqui nessa nossa região. Diante dessa explanação do professor Max, fica claro a importância, e mais rápido possível, de uma casa desse sentido ambiental, porque além das questões minerais, nós também somos produtores de água, que vem de toda a Chapada Diamantina, não é isso, professor? Justamente, nós temos na região de Morro do Chapéu, que é a caixa d'água de 4 grandes bacias da Bahia, e as serras daqui de Jacobina, até chegar em Pindobaçu, é a caixa d'água do Itapicuru. Então, essas águas daqui de Jacobina, gente, você que se desloca às vezes, vai a Salvador e de lá vai a Linha Verde, chegar no estado de Sergipe, chega ali no Oceano Atlântico, num lugar chamado Conde, na cidade chamada Conde. Mas as nascentes, as maiores nascentes, é aqui de junto da mineração, divisão de Jacobina Miguel Calmon, o Itapicuru Mirim, como os indígenas chamavam, Mirim, Rio Pequeno, Itapicuru Pequeno. E o Itapicuru Açu, que é o Itapicuru Grande, o Itapicuru Maior, que nasce entre Mirangaba e Pindobaçu, se encontram lá perto, mais ou menos, de Santa Luz, aquela região lá, formam um Itapicuru só, e chega ao Oceano Atlântico na cidade do Conde. Então, é a caixa d'água, é aqui, essas serras, e precisa realmente de proteção. Aí a avaliação abalizada de quem entende, e está na hora, de fato, de, como disse o professor Max, isso é uma agenda política, mas não só política ambiental e nem de ambientalista, mas a agenda política dos nossos representantes, que hoje, inclusive, temos um federal e outros estaduais, de forma que fica aí o apelo e a solicitação importante do professor Max, no sentido de que se crie uma casa que defenda as questões ambientais e os interesses que não só são sociais, mas econômicos em toda a região. Professor, afinal de contas, o Comitê do Salitre, o que é que o Comitê do Salitre está se fazendo? Tem se reunido muito, eu venho observando, o senhor vai tudo que é ponto dessa região, reúne, eu tenho observado uma série de alimentadores da bacia
sendo recuperadas. Trace um perfil do que o comitê tem feito até esse determinado momento na nossa região. Com a implantação dos comitês, por decreto, Luciano, não funciona muito. Precisa o Estado, vamos assim, instrumentalizar o comitê para que ele cumpra os instrumentos que a lei federal exige. E um dos instrumentos mais importantes da lei federal é o plano de bacia. O plano de bacia é uma radiografia de que precisa se fazer para que aquela bacia tenha água para hoje, para amanhã e para depois. Para que tenha água para a agricultura, tenha água para a indústria, tenha água para a dessedentação humana, que é para nós humanos beber como os animais. Então o comitê tem que ver como todo mundo igual e quanto vai gastar com a agricultura, quanto vai gastar com a indústria, quanto vai gastar com a alimentação, com a dessedentação das pessoas. E aí o comitê tem que fazer esse plano de bacia, onde vai fazer uma pesquisa para saber qual é a água que nós temos, a água superficial, que é aquela água que a gente vê que corre em um leito de um rio, e tem também a água que corre superficial, que é no lençol freático, o aquífero, e o salitre é um dos aquíferos que tem uma grande quantidade de água. Nós temos aqui em Catinga do Moura o verdadeiro poço artesiano. E o poço artesiano é aquele que jorra sem precisar um catavento, sem precisar uma bomba submersa ou qualquer instrumento. O outro poço que usa isso é um poço tubular. E nós temos tanta água no nosso aquífero, aqui no salitre, que tem poços que jorram sem precisar de nenhum instrumento. Então, o plano hoje trabalha todos esses fatores de estresse da degradação ambiental, trabalha a nossa ictiofauna. O que é a nossa ictiofauna? Vamos dizer, a hora que se fez uma barragem em Orolândia e matou o rio, e o rio morreu porque não tem uma descarga de fundo no leito natural onde era o rio, aqueles animais de pequeno tamanho que ficava ali, que quando vinha uma chuva ele ia crescer, ia servir de cadeia alimentar para os peixes, para os jacarés que tinha ali, e isso morre e nós chamamos de ictiofauna. Para a nossa área de conservação também o plano está trabalhando isso. A aptidão do solo da região do salitre, o que nós devemos plantar, aonde devemos plantar, a cobertura do solo, a disponibilidade hídrica, como eu falei, a erosão, que não adianta ter uma bacia que tem uma erosão muito grande, e também, acima de tudo, se preocupar com o abastecimento humano para hoje e para amanhã. Então, é um plano para 30 anos, o que nós estamos trabalhando, e Luciano, tão importante que é o único plano de bacias que dentro dos 14 comitês formados na bacia que nós temos, que está em andamento. E dentro dos comitês de bacia formados no Brasil todo, poucos planos de bacia estão em andamento e o salitre é uma alegria para todos nós da região. Estamos entrevistando o professor Max Luiz. Vamos aos nossos comerciais, depois voltaremos com as últimas perguntas e essa verdadeira aula que estamos tendo aqui, da importância da discussão da recuperação da bacia do salitre. Vamos falar logo após os nossos comerciais. Voltamos a entrevistar no programa Luciano Galo Entrevista, o professor Max Luiz, especialista em recursos hídricos, filho da nossa terra, que tem feito um trabalho muito importante para todos nós da região. Professor Max, nesse período todo, e o senhor vem acompanhando, e eu, com a minha área de extensão, tenho observado que uma série de barreiramentos, eu diria, de barragens, foram feitas abaixo da nascente do Rio Salitre. E ali vem aquela barragem, logo depois ali no município ainda de Morro do Chapéu, que é a barragem, me parece, de Pedro Nilson, né, chamado Tamboril. Tamboril. Logo depois, algumas pequenas barragens feitas pela própria CAR, no governo do estado na época, e também aquela grande barragem feita no município de Orolândia. Isso tem impedido que essa bacia esse rio tenha corrido até mesmo para alimentar a recuperação
alimentar um pouco o São Francisco. O que, de fato, o comitê está fazendo em relação a essas barragens que foram feitas em épocas que não tinha essa preocupação tão mais estudada cientificamente e não imaginava as consequências que hoje estão causando. O que o comitê está podendo fazer, que estudo está desenvolvendo para que a gente possa, de fato, toda aquela parte ribeirinha do Salitre possa haver água, que inclusive tem criança, professor, que tem 16 anos que nunca viram o rio passar. O que o comitê está fazendo nesse exato momento sobre o assunto? Você bateu em um ponto bem importante, é o maior ponto de demanda em todas as plenárias que fazemos nos nossos municípios. Quando o rio Salitre nasce, ele nasce em uma localidade chamada Boca da Madeira, no município de Morro do Chapéu. Ali ele recebe ainda o nome de Jacarezinho ou Covão. A gente chega lá e pergunta, onde é o rio Salitre aqui? Os nossos amigos que moram na beira não chamam ele de rio Salitre, não chamam. Chama ainda de rio Jacarezinho e rio Covão. Mas a hora que ele começa mesmo, logo ali no Tamboril, ainda dentro do município de Morro do Chapéu, já tem uma grande intervenção feita sem a devida engenharia, né, pessoas responsáveis para trabalhar, para saber o que é uma barragem. E com isso ali já existe o primeiro problema do rio, que é dentro de uma propriedade particular do Pedro Nilson. Pedro Nilson é um amigo nosso, foi colega nosso aqui no Colégio de Lourival, em Jacobina, e o comitê também tem feito. Logo abaixo da de Pedro Nilson tem a barragem da Codevasf, também dentro do povoado de Tamboril, e sucessivamente no município de Orolândia, vai tendo outras ali dentro, no lugar conhecido muito mais ainda, que na divisa de Orolândia com Várzea Nova, né? E a gente tem problemas sérios e vão tendo outras. Na realidade, são 50 barragens, a maioria, vamos dizer, intervenções erradas, tem dificultado. Isso está dentro do plano. O plano também está pontuando isso. Tem um consultor de barragens muito bom, um dos grandes nomes que tem dentro da SERB, né? Ele é quem está fazendo essa parte, o professor Carlos Henrique. E esse Carlos Henrique tem pontuado. Só que, Luciano, um problema daquele de Orolândia, só para você ter uma ideia, não tem hoje Estado, não tem hoje prefeitura que faça uma barragem daquela por menos de 30 milhões de reais. Então as pessoas dizem assim, não, tem que detonar a barragem. Não é assim. Esse estudo é técnico, está sendo indicado, e dentro dessas indicações, a mais viável que tem para ali é se fazer um sinfão. Esse sinfão se coloca um tubo, um duto com dimensão muito grande, que vai pegar a água dentro da barragem e jogar a água aonde era o rio, e não naquele sangradouro que está feito, que já mata o rio 1,5 km. Aí tem que jogar a água, a descarga de fundos tem que ser aonde era o rio naturalmente. Então, com esse sinfão, joga a água... Vazão ecológica? Vazão ecológica. Bota um medidor de vazão lá na tabua, que é onde a água da barragem de Orolândia represa, e toda a água que chegar no início do lago, essa vazão ecológica, como você disse, sai aqui embaixo para a água continuar correndo, para a barragem, para o povoado da barragem, para o Alazão, para a Casa Nova, aí sai descendo pela Pedra Pintada em Mirangaba, até chegar lá no São Francisco mesmo, como você bem disse. Então, são problemas preocupantes, mas tem uma equipe específica de barragens que está trabalhando esse assunto, e eles é quem vão pontuar tecnicamente. Não é a Almax do comitê ou nenhum outro membro do comitê que tem vontade própria. O comitê é democrático, são 36 membros que vão votar esse plano de bacia, mas a tendência, o comitê é seguir as instruções técnicas para cada barragem que está sendo pontuada. Voltando ainda um pouco à sua história jovem, ainda continua jovem, quando estudante eu tive o prazer de ler um trabalho seu, e que há poucos anos atrás propunha que a bacia de rejeito na época era Desert Samine, hoje é a Yamana Gold, que está fazendo uma nova bacia dentro das normas ambientais, técnicas, e acompanhada por vocês. E o senhor propunha que poderia utilizar aquela bacia, que já está em processo de degradação, e utilizá-la no sentido de transformar aquilo no aterro sanitário do município, e colocava que teria capacidade até mesmo de gerar empregos.
Essa discussão exauriu-se ou ela ainda pode ser retomada com a nova direção, com a nova empresa Yamana Gold? Ainda como estudante, foi um dos trabalhos que eu mais me dediquei, foi esse trabalho de recuperação de área degradada. Na época eu fiz vamos dizer assim, a proposta, que é um dos grandes passivos da mineração em Jacobina, é uma das grandes preocupações de Jacobina, é a barragem de rejeito atual. Essa barragem já teve um extravasamento umas 2 vezes, já sangrou, vamos dizer assim, já vazou para o leito do Itapicuru, teve algumas consequências, mas está sendo construída uma nova barragem de rejeito em Jacobina, da mineração, e essa barragem terá uma vida útil bem grande, 30 anos, está sendo construída com a manta térmica que o CONAMA exige, está construindo-se dentro do padrão. Então a minha proposta foi isso, a gente pegar o lixo de Jacobina da seguinte maneira: a gente pegava todo o material que está sendo tirado, que é muito grande, da nova barragem, colocava por cima de mais ou menos uns 12 a 15 hectares, que hoje é a área da barragem de rejeito atual, quando for fazer a migração. Então, com a própria terra que tirou para fazer a nova barragem, se revestia em torno de 1,5 metro todo aquele pó de sílica que está ali acumulado, e nós implantávamos aqui em Jacobina, primeiro em um bairro como piloto, fazia a coleta seletiva de lixo. Com isso, nós íamos agregar 60 famílias que já vivem no lixão em Jacobina, que a gente ia ter o material seletivo para eles enriquecer a sua cooperativa. Então, o restante, segundo os estudos, são chamados que pode transformar em lixo orgânico e, consequentemente, em adubo orgânico. Então, como é uma área grande de 15 hectares, mais ou menos, a mineração já existe lá no seu parque ambiental, um pequeno, vamos dizer assim, usina de compostagem, entraria em um trabalho conjunto com a Prefeitura Municipal, a empresa que faz a coleta de lixo em Jacobina, e os catadores, a cooperativa de catadores, e o lixo dessa parte da cidade ia para essa usina de compostagem da mineração, se transformaria em adubo orgânico, e ali nós íamos plantar gramíneas e outros materiais. A gente ia recompor toda uma área com parte do lixo de Jacobina e ainda levar poder aquisitivo a 60 famílias que vivem do lixão de Jacobina. É um projeto bem ambicioso, que ajuda a Jacobina, ajuda os catadores de lixo, ajuda o meio ambiente e não deixa de ajudar a mineração. É um trabalho que eu tenho um verdadeiro carinho por esse. Umas 2 vezes o pessoal da mineração já me chamou e eu estou disposto a qualquer hora a gente trabalhar, porque eu quero trabalhar em nome do meio ambiente. Eu não sou contra a mineração. Eu sou contra qualquer empreendimento que não cumpre as leis ambientais. Não tenho nada contra a mineração. Porque sem mineração nós não vivemos, né? Com certeza. Não teríamos pontos, não teríamos carro, não teria bloco, não teríamos cimento, enfim. Então, né? Lula, o importante é o que você está propondo. Trabalhar dentro das questões ambientais corretas e degradando o mínimo possível. Essa que é a realidade. É um projeto ambicioso. É um projeto que eu tenho um verdadeiro carinho. Foi um trabalho que eu fiz e poderia a gente resolver um dos maiores problemas da região usando o lixo de Jacobina. Estamos entrevistando o professor Max Luiz. Vamos aos nossos comerciais, depois vamos finalizar o programa hoje falando ainda de questões voltadas para a bacia do Rio Salitre. Estamos voltando a entrevistar o professor Max Luiz. E claro que entre os temas abordados, a gente procura também, de vez em quando, dar escapulida para outros temas, inclusive que ele não está aparentemente preparado, mas muito pelo contrário, é uma pessoa muito bem imbuída nisso. Além desse projeto, quando estudante, professor, da questão do aproveitamento de uma bacia de rejeito para transformar em um aterro sanitário regional. O senhor tem uma proposta também em relação e foi convidado para fazer o plano de recuperação de uma área que divide 4 municípios, que é a Igreja da Figura, e que, de fato, o senhor foi convidado para fazer o plano ambiental. Qual é a proposta que você tem para aquela questão de plano ambiental, justamente em torno de uma igreja que divide 4 municípios? Luciano, a Igreja das Figuras é uma igreja construída em 1755 pelo bandeirante Romão Gramacho.
É uma área linda, a igreja mesmo está em uma cota de 890 metros de altura, vamos dizer, 900 metros praticamente de altura em relação ao nível do mar. São topos de serras, a maioria ainda hoje protegidos, e nós pensamos para aquela área chamada a APA de São Miguel das Figuras, logo que quem está em frente disso é uma irmandade chamada Irmandade de São Miguel das Figuras. Nós já protocolamos isso na Secretaria de Meio Ambiente do Governo do Estado. Esse ano vamos provocar audiências públicas nas câmaras municipais das 4 cidades que você falou, Jacobina, Mirangaba, Caném e Saúde, e transformar essa região que vem até aqui, a Grota do Brito, o Boqueirão, que é ali quem vai para Orlando Touro, tudo aquilo, transformar, protegendo essa parte aí, nessa APA. Aí as pessoas perguntam, Max, por que uma APA e não um parque? Como eu sou socioambientalista e eu vejo o problema do bicho e o problema do bicho-homem, no parque você expulsa o bicho-homem. E numa APA, área de preservação ambiental, você deixa o homem lá dentro, traz a tecnologia, traz o que você faz, extensão rural, indica o que aquelas pessoas querem fazer através de um plano de manejo, dizendo a ele o que é melhor fazer, e Jacobina e as 4 cidades passavam a ter uma área de preservação ambiental que nós estamos precisando ter. Então, também é um projeto ambicioso. Nós saímos dessa parte, vamos dizer assim, estrutural, de elaboração do projeto e protocolo. Vamos tentar provocar audiências públicas nas 4 cidades, para que nós possamos, na região, ter a nossa primeira área de preservação ambiental, chamada Área de Preservação Ambiental São Miguel das Figuras. Professor Max, para finalizarmos esse nosso bate-papo, eu não diria uma entrevista, mas eu diria uma verdadeira aula voltada para as questões ambientais e principalmente focando a importância do Comitê da Bacia do Salitre aqui na região. Eu queria que, se fosse possível, o senhor detalhasse o que significa, qual a importância dessa reestruturação da Bacia do Salitre para o Rio São Francisco, já que está tão distante, aparentemente, daqui da nossa região. O rio maior, vamos dizer, toma por base, que aqui tudo chama-se Bacia do São Francisco, subbacia do Rio Salitre. E a ideia que as pessoas tinham antigamente era de se criar ou proteger apenas a calha do Grande Rio e não escolhia, não protegia, não elegia preservar os rios menores, no caso o Rio Salitre. Então, com esse foco de revitalização do Rio São Francisco, saiu a ideia também de se preservar e fazer essa revitalização do Rio Salitre. Essa revitalização já tem andado. A EBDA, através de um convênio com o governo do estado, já ficou responsável para cercar as nascentes do Rio Salitre. Já foram construídas 120 e poucas barragens no fundo do rio, a parte do leito, que o rio é seco, aqui nessa região entre Orolândia e Várzea Nova, né? Nós estamos fazendo também um processo que existe uma erosão muito grande nas margens do rio, nós chamamos de dissipador de energia, onde se cria um artifício para que a água bata nesse primeiro artifício que nós criamos, com concreto ou com outra coisa, diminui a força e assim não vai assorear o rio. Nós estamos fazendo essa parte de saneamento, como eu lhe falei, em todas as cidades, principalmente nas 3 cidades que estão na calha. Então, o Rio São Francisco precisa ter condição, se querem que ele seja o que está proposto, que eu não acredito que vai ser, mas não quero discutir nesse momento. Mas não adianta pensar no São Francisco, se não pensar no Rio Grande, lá no oeste da Bahia, que é um afluente que está perdendo todo o seu leito, não se navega mais pelo Rio Grande, porque o assoreamento com o plantio da soja tem danificado muito. Existe também aqui o Verde Jacaré, no município de Irecê, essa região que também está passando por esse processo, e nós precisamos revitalizar os rios que alimentam o São Francisco, porque o Rio São Francisco nasce lá em Minas. Você já imaginou se Minas resolvesse segurar toda a água que nasce em Minas? Então a Bahia só contribui com 22% da vazão do São Francisco. O que é que seria? E Minas está fazendo um trabalho importantíssimo de recuperação, né, de preservação dos seus mananciais, principalmente do São Francisco. Justamente. Então a ideia hoje que tem é essa gestão compartilhada para que Minas
entregue uma quantidade e qualidade de água. A Bahia também entrega a Pernambuco, Pernambuco entrega a Sergipe, Sergipe entrega a Alagoas, uma quantidade, porque o rio deve continuar, o rio tem a obrigação de chegar no mar. Foi um grande engano do nosso presidente da República dizer que a água do São Francisco chega no mar, se perde. O mar precisa ser alimentado de água doce para que aconteça o ciclo natural da água, para que retorne as chuvas. E a gente pode tirar um pouco, pode, mas não vamos dizer que a água que vai para o mar se perde. É um ciclo natural e a gente precisa ter. E para ter esse ciclo, precisa preservar, precisa revitalizar os rios afluentes do São Francisco. Olha, eu gostaria de agradecer a participação do professor Max Luiz, fazendo a primeira entrevista do primeiro programa Luciano Galo Entrevista, né? Essa redundância aqui, que para mim foi uma satisfação muito grande, me preocupei muito e abri este programa com uma pessoa qualificada para que, de fato, nós façamos um trabalho de informação de alto nível e de grande qualidade. Ó, Max, muito obrigado pela sua participação. Vou deixar as suas últimas considerações e as portas da Bahia Foco TV e do programa Luciano Galo Entrevista serão sempre abertas quando for necessário para que a gente possa discutir temas importantes como discutimos aqui hoje. Luciano, eu te agradeço primeiro a confiança de ter me chamado para abrir essa série de entrevistas desse seu programa, agradecer a Franco, a Max, do Bahia Foco TV, agradecer a todas aquelas pessoas que contribuíram para a minha formação e têm contribuído, que resolvi tomar esse caminho de técnico, e como técnico eu tenho que fazer alguma coisa pelo meio ambiente. Não tenho mais uma bandeira, a minha bandeira é meio ambiente, como meio ambiente estarei aqui com você, com qualquer outra pessoa, para a gente discutir, e a gente tem que fazer primeiro para o meio ambiente, para o nosso local. E como nosso local foi a sugestão que eu lhe dei desse projeto, aí de ajudar com o lixo de Jacobina a recompor a barragem de rejeito aí da Iamana, no nosso município, e dizer que estou sempre à disposição para qualquer outra oportunidade que você queira que a gente se faça presente. Bahia Foco TV, diretamente para o Brasil e para o mundo, programa Luciano Galo Entrevista. Boa noite e até a próxima quarta-feira, se assim o bom Deus permitir.